Oi pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender o livro de Ruth. Primeiramente, Ruth significa amiga, companheira ou amada. O que a gente vai ver que isso daqui realmente é uma boa, que significa mesmo algo neste nosso belo livro que temos. Vamos lá. O livro começa no capítulo 1, que conta sobre Noemi e suas sogras. É como uma história que você pega, que tem um início, que é quando você apresenta os personagens. É que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, chamado Elimeleque, saiu com sua mulher Noemi. Elimeleque significa meu Deus é rei. E Noemi significa minha alegria ou delícia. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Malom significa doença, fraco ou enfermo. E Quilom significa pálido ou desperdício ou fraqueza. Porque ambos morreram jovens na história. Quando você vê isso, parece que realmente tem uma concordância mesmo. Desses 4 que eu falei, apenas Noemi que terminou no livro, né? Continuando. Eles então se casaram. Quilion se casou com Orfa. Pablo, o que significa Orfa? Orfa é a que volta atrás, ou tesco do pescoço, ou também teimosa. Era outra nora de Noemi, que ela amava Noemi, mas acabou voltando para sua família de origem, porque ela voltou para trás. Orfa, a que volta para trás. Quando você vê os nomes, é muito legal. Você pega a origem dos nomes e você vai ver. E já o Malom se casou com Ruth, que significa amiga, companheira ou amada. Então, um dia, os 3 morreram. O que aconteceu? A Noemi falou: "Ó, minhas queridas noras, vocês vão ter que ficar aqui nas suas terras com sua família. Eu vou voltar lá, talvez eu passe fome, talvez eu morre, mas pelo menos vocês vão estar vivos." Só que aí Azul não queria deixar ela. Falou: não pode não. Aí só que a Noemi continuou insistindo. Aí a Orfa falou: tá bom, né, já que você quer ir. Só que aí a Ruth, ela disse: "Não vai não, por favor. Não vai não. Não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado todo poderoso." Que Noemi falou. Mas Noemi falou: "Nananina não, você vai me levar." Então, elas foram lá. Porque a Ruth, deixa eu achar o que eu disse, peraí. A Ruth disse: "Não me instes para que te abandone, deixe seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, ali pousarei. Onde o teu povo será meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde morrer, morrerei, e serei sepultada ali mesmo. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se coisa que não seja morte, para me separar de ti." Então ambas voltaram para Belém. Lá, ela foi lá para respigar, foi pegar uma respiga de milho na campo de Boaz. Boaz é um homem rico. Boaz significa nele está força ou força. Era um parente rico do homem chamado Elimeleque. Olha o nome complicado já, né? Elimeleque. Então, a Ruth foi lá, pegou. Aí o homem lá, o Boaz, falou: "Nossa, que bonita. Seguinte, quer se casar comigo?" Os 2 se casaram. Boaz protegeu Ruth. Noemi instruiu Ruth para tudo que for acontecer. A Ruth sempre obedecia Noemi. Boaz aceita, se casou com Ruth. E depois disso eles tiveram um novo filho. O nome dele era Obed. Obed, pai de Jessé, pai do futuro rei Davi. Que a gente vai ver bem mais pra frente, talvez nem vai ser nesse vídeo, mas é legal. Depois de tudo isso, a gente começa com o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, em que conta a história de um homem chamado de Remataim Sofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu.
Ele tinha duas esposas. Ana, que não tinha filhos, e Penina, que tinha filhos. Ana era estéril. Todo ano, Eucana subia para sacrificar, subia lá em Siló, onde estava o tabernáculo, para sacrificar algumas coisas ao Senhor. E Ana e Penina iam junto. Ana sempre recebia a maior parte do almoço, e Penina menos. Até que um dia mas Penina ficava fazendo bullying com a Ana, porque ela falava: você nunca vai ter filho. Ela ficou triste. Ela foi lá no sacerdote. Não, ela foi lá para o tabernáculo e olhou ali para Deus e falou: Deus, por favor, se você me der um filho, eu vou dá-lo para o seu serviço. Aí passou. Só que um homem lá, que era o atual juiz e sacerdote, chamado Eli, olhou ela lá e ele achou que ela estava embriagada, ou seja, bêbada. Aí ele falou assim: seguinte, tá bêbada, pode ir embora. Ela olhou assim, ela falou: não tô bêbada, é que aqui tô pedindo para Deus me dar um filho. Aí ele falou: tá, não, pode ficar aí, então pode ir. Ela foi lá e ela engravidou. E o nome do filho foi Samuel. Então, ela foi lá, quando o menino foi desmamado, ele finalmente foi entregue ao sacerdote, onde ele serviu na casa do Eli. E lá ocorreu uma história bem bonita. Só para um dicionário, né? Ana significa graça, favor ou cheia da graça, porque Deus encheu ela de graça com a dádiva de Samuel. Eucana, que era marido dela, significa Deus criou, ou o Senhor adquiriu ou possui. E Samuel significa ouvido por Deus ou nome de Deus, porque ele foi um profeta. Teve Eli, que significa elevado, alto e meu Deus, que era a abreviação de Elia. Apesar de ser um significado bem bonito, ele pecou. Ofne significa punho, ou aquele que segura com punho, e Finéias, boca de serpente, porque os dois eram maus. Eles eram pecadores e não gostavam muito do Senhor. Então aqui, depois disso, no capítulo 2, Ana canta um cântico e fala também dos pecados de Ofne e Finéias. Depois disso, a gente tem o começo do ministério de Samuel. Samuel estava dormindo na sua tenda, normalmente. Estava lá dormindo. Aí Samuel escuta uma voz falando: Samuel, Samuel. Samuel levanta e fala: deve ser o Eli. Ele foi lá: que foi, Eli? Por que você está me chamando assim? Aí ele fala: eu não tô te chamando não, menino, pode voltar. Aí fala: ei, gente, tá bom. Ela dormiu. Aí de novo: Samuel, Samuel. Aí Samuel acorda e fala: agora você me chamou. Aí ele fala: Samuel, não te chamei, eu acho que é Deus. Ele fala assim: como eu acho que é Deus, vai lá, dorme, quando a voz falar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor, tá bom? Vai lá. Aí Samuel foi dormir. Aí foi lá o Senhor e disse: Samuel, Samuel. Aí Samuel falou: eis-me aqui, Senhor. Aí Samuel falou que a casa de Eli seria destruída e que tudo iria virar pó, conforme um anjo tinha falado também a Eli. E depois disso, ele acordou. Aí perguntou lá para Samuel: e Samuel, o que era que Deus falou? Aí o Samuel falou: nada não. Aí ele falou: pode contar. Aí ele falou: então, você vai ser destruído, tudo quanto você tem. Aí ele disse: e ele foi embora. Nesta época também, no capítulo 4, conta que Israel estava em guerra com os filisteus, que era a Filístia. E na primeira parte dessa guerra, os filisteus venceram os israelitas. E depois disso, eles falaram: não, vamos pegar a arca, que aí depois a arca vai ganhar, né? E a gente vai estar com a arca, que é o poder de Deus, é Deus vivo lá. Aí eles pegaram a arca foi tomada. Eles perderam. Ofne e Finéias foram mortos ao fio da espada. E depois disso, um mensageiro foi lá e falou: Eli do céu, Eli. Pegaram lá, mataram seus 2 filhos e roubaram a arca. Ele teve um infarto, caiu e infelizmente se foi. Aí depois disso, a gente tem uma parte que era a nora
A nora de Eli, que era a mulher de Finéias, estava grávida. Ouvindo a notícia, ela teve um filho e morreu. Depois disso, no capítulo 5, conta como foi a trajetória da arca da terra dos filisteus. Adivinha? Essa daqui é uma das melhores partes desse livro. Estava lá na terra. Os filisteus trouxeram a arca à terra de Ebenezer a Asdod. O que aconteceu? Deus enviou tumor e rato. Eles falaram, vixe, não dá não. Aí eles foram enviando para... Primeiramente eles colocaram lá na casa do deus deles chamado Dacon. Só que aí, na hora que eles acordaram, a estátua de Dagon estava prostrado perante a arca. Ele falou, deve ser só um ventinho, né? Levantaram de novo a arca. No dia seguinte, adivinha? A arca estava despedaçada perante o Senhor, para mostrar o quê? Que apenas Deus é Deus. Os outros se prostram perante Ele. E depois disso, eles enviaram as arcas para todo lugar, para todas as cidades das Filístias. Só que Deus sempre mandara rato, tumor. Até que chamaram os sacerdotes filisteus e os adivinhos. Falou, essa arca aqui está trazendo muita má sorte, que a gente faz? Ele assim falou, simples, devolve pro povo. Pega lá também, faz tumor de bronze, tumor de ouro e prata, e também rato de prata e de ouro. Coloca numa carroça. Se a carroça duas vacas que acabaram de ter filho. Os filhos dela a gente vai prender. E a vaca vai ter que ir. Se a vaca ir sem olhar para trás, é porque realmente é o Deus deles bravo conosco. Se ela não voltar para trás, não ligar para os filhos, se ela for voltar para trás para pegar os filhos, realmente não era Deus. Então eles falaram, tá bom, fizeram conforme eles tinham falado, colocou lá. A vaca não se desviou nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Se dirigiu até Bet-Semes, onde chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita. Aí parou. E os povos de Israel, eles olhou assim e falou, a arca de Deus, aqui deve ser a presença de Deus, né? Tive uma ideia. Eles tiveram a audácia de abrir a arca e ver o que tinha lá dentro. Foram muitos homens. O que aconteceram? Todos esses homens foram mortos. E veio Samuel e falou, vamos animar. Esses homens aí pecaram, mas eles têm que continuar. Então eles fizeram sacrifícios, jejuaram, até que a Filístia pegou um monte de exército e falou, partiu, vamos acabar com eles. Tava todo mundo lá em Mispá, uma cidade. A Filístia tava lá, cotó. Samuel pegou lá, fez o sacrifício, começou uma tempestade. Israel não precisou nem se mover. O que aconteceu? Caiu trovões, raios, e matou todo o exército filisteu. E depois disso eles fugiram e pegaram um lugar. Deixa eu procurar aqui, peraí. Eles pegaram um lugar até onde ele chamou de Ebenezer, porque ele disse, até aqui o Senhor nos ajudou. E era onde os filisteus tinham corrido, onde eles já tinham conquistado de área. E depois disso, no capítulo 8, depois de uma geração inteira, veio os dois filhos de Josué, Joel e Abias. E eles foram juízes em Berseba. Porém, eles não andavam no caminho que Deus tinha falado. Então, Israel começou a pedir um novo rei, que é o assunto do próximo vídeo, que não vai ser por esse, para eles não ficar tão longo. No próximo vídeo da Bíblia, a gente vai falar sobre o primeiro rei de Israel e o começo da história de um menininho, bem pequenininho. Ele atirou uma pedra no gigante, né? Eu acho que você já sabe quem é, né? Isso mesmo, Davi. A gente vai falar também de Davi e Golias no próximo vídeo, mas por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau, estuda, lê a Bíblia. Tchau de novo, porque eu amo falar tchau.